A gente conta aqui de novo com a participação do Dami, e agora com um tema um pouquinho mais aberto, né? Mais comentários, né? Sobre coisas que devem ser levadas em consideração, né? Do ponto de vista de uma coleção que vai ser exposta. Então, a gente passa a palavra agora novamente para o Dami, e depois disso, então, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos ontem. A gente dá uma pequena parada, né, uns 10, 15 minutos, e retorna para falar da coleção do nosso atual presidente da FEBRAF. Exatamente, que nós vamos aqui ver o que vai acontecer. Tá bem? Dami, obrigado. Obrigado. Agora temos duas apresentações pequenas, né? Não tão longe como a de manhã, quando todo mundo é bem descansado. Agora, depois de comer bem, né? As apresentações devem ser mais curtas. E ontem falamos da história postal, e um pouco da filatelia tradicional, mas principalmente da história postal. O que quero mostrar para vocês é como a chance é de valorizar as peças pelo uso específico num lugar bem definido da coleção. Isso é um tema que do que não falamos muito ontem. Eu pensei, pensávamos demais num conceito de importância geral na filatelia, com todas as peças raras, importantes da história postal e muito caras. E, principalmente as professoras, os professores aqui do Mackenzie já reclamavam um pouco, né, não de voz alta, né, mas material é tudo muito caro. E, então eu decidi de variar o programa um pouco para mostrar algumas peças que recebem o valor, não por valor econômico, mas pela informação específica que eles têm relacionado a um conceito de história postal ou tradicional mesmo. Então, vamos ver. Vamos a uma parte que vocês bem conhecem aqui no Brasil, a inflação. Na Alemanha também tínhamos inflação de 2 anos, 1922, 1923. Uma inflação terrível, horrível, né? Lá era, pelo menos nos últimos meses, era tanta inflação que você não poderia comprar uma coisa e pagar em 3 vezes sem juros, uma coisa assim, né? Pois o dinheiro devalorizou tanto em poucos dias que mesmo o correio precisava de novos selos cada uma semana. Muito difícil. Então, isso é um contexto filatélico, um contexto histórico da filatelia que é muito interessante, que abre um campo de documentação da história por peças filatélicas. Tínhamos, por exemplo, isso é um excerto de uma outra apresentação, e vocês bem notam como gostei do modo, do layout da apresentação de Carlos, né? E já quando vocês tinham o almoço, eu ficava trabalhando para mudar por esse modo, né? Eu gosto muito, né? Então, o primeiro exemplo é de um período mais curto da inflação na Alemanha. Era um período de tarefa só para 4 dias. O novembro 1º de 1923 até o novembro 4º. 4 dias. E como vocês sabem, todos os religiosos aqui, né, com católicos, presbiterianos, o 1º de novembro é Todos os Santos, que é um feriado.
né? Não em toda a Alemanha, mas em partes grandes. O primeiro dia desse período já feriado, o último, o 4 de novembro, um domingo. Né? Então, realmente, um período muito curto. O que passou? No outubro 31, o franqueio de uma carta normal era de 10 milhões de marcos. 10 milhões de marcos. No dia seguinte, eram 100 milhões de marcos, 10 vezes mais. No dia 5 de novembro, no próximo segunda-feira, essa foi quinta-feira, né? Na próxima segunda, 1 bilhão de marcos, 10 vezes mais. Imagina que os selos velhos da semana passada não tinham nada de valor mais. E agora, qual é a peça que mostra isso? Uma coisa assim. Vamos ver a essa peça. O que é isso? Isso é uma carta normal com um franqueio de 100 milhões de marcos. É um franqueio misto. Os selos são comuns. Se compra na Alemanha uma carta assim por 3 euros, 10 reais. Né? Não é muito caro. Como valorizar isso? O que é o valor documentário? Primeira coisa essa é do 1º de novembro, do primeiro dia do período, que é, na história postal, é importante. Ontem falamos disso, né? O primeiro e último dia, ou o primeiro dado conhecido, o último dado conhecido de um carimbo é importante. Aqui no período lógico, o primeiro, não os outros. Segunda coisa. Essa carta, evidentemente, era preparada para o franqueio do dia anterior, do 31 de outubro, com 5 selos de 2 milhões. Fazem 10 milhões de marcos, o franqueio correto do último de outubro. No dia seguinte, 10 vezes mais. Então, você encontra 18 selos de 5 milhões de marcos para fazer um novo franqueio. Assim, essa carta simples documenta a augmentação, se diz, ou aumento, não sei, aumento do preço 10 vezes perfeitamente, pois foi preparado para um período e usado no dia seguinte para outro, 10 vezes mais. É uma coisa que os colecionadores que fazem inflação simplesmente, normalmente, ignoram. Porque é um franqueio misto, tem uns que fazem os selos Rosette, que são os 5 milhões, e outra parte de fazer coleção é os selos overprints, como sobrecarga, de 2 milhões. Então, é uma mistura de 2 áreas de colecionar. Então, fica barato, mas tem um valor enorme de documentar o novo franqueio. Segundo exemplo disso, são cartas, como se diz, carta de valor, carta que tem um valor, sim? Registrado com valor. Sim? Money letter, é com valor. Money letter. Isso é interessante porque tínhamos um período com registrado mais uma taxa de valor. Né? O franqueio normal, registrado, taxa de valor. Tínhamos algumas regras. Né? Na Alemanha sempre é interessante quando se encontra uma peça
que não foi feita segundo as regras. Aqui é o caso normal, né? E uma regra, como documentar? É um pouco de história postal, mesma coisa. Peças baratas, mas perfeitamente documentam a regra, por exemplo, que o registrado foi proibido de notar na carta, sem indicação registrada, mas foi pago. Né? A franquia, a taxa registrada foi pago, mas não foi indicado na carta. Aqui, alguém indicou einschreiben, que é registrado. E o funcionário do correio cancelou. Uma coisa fácil para documentar essa regra. Né? Nada complicado, mas tem um efeito. Desculpe, havia alguma razão para isso, para você não poder mencionar que era registrado? A razão, sim, a razão é mais complicada, não se sabe exatamente, mas chega da época quando todas as cartas com valor foram tratados como pacotes e não como cartas. Qualquer correio de valor... Por efeito de segurança, para não chamar a atenção? Não, o valor foi indicado. O valor foi indicado. Mas é uma coisa, não tem uma razão específica. Só chega da época antes, quando foi tratado como pacote e não como carta. É por isso. E existia a mesma regra na UPU. A UPU também tinha a regra que cartas para o exterior com valor não deviam ter a palavra registrada ou um label de registrado. Eu não sei porquê. Era uma regra. Tá. Isso documenta. Outra é que todas as cartas com indicação de valor deveriam ter controlado pelo uma alfândega postal, né? Com a exceção quando algum certificado estava dentro. É uma regra complicada. Como documentar? Aqui se tem isso, um pouco mais grande, statistisch grüner Ausfuhrbewilligungsschein. Isso é uma palavra alemã, né? Ausfuhrbewilligungsschein. É o certificado que permite o exporte. Né? Ausfuhrbewilligungsschein. Em vez estatístico dentro dessa carta, dentro do envelope. Aqui, quando isso foi dentro, a alfândega postal não precisava de abrir, refechar e tudo, né? Então, mais uma coisa é uma peça, normalmente uma peça comum, mas isso é muito difícil de encontrar. Disso existem menos, pelo menos são conhecidos, menos peças que do Mauritius Azul. Mesmo o Mauritius Azul fica caro. Isso eu encontrei para uns 20 euros. Né? É barato. É rareza, mas a importância só se ganha por um lugar específico numa coleção onde você quer e deve explicar essas regras de cartas de valor. Né? Tem mais um. A regra, também uma regra de muitos países, não sei de todos, que unidades de selos eram proibidos no franqueio em cartas de valor para não permitir
de abrir uma carta e como é fingir alguma coisa com selos, né? Você pode imaginar, não posso bem explicar em português. Você abre uma carta, né? Tira todo de valor e fica selos acima dessa linha, assim que ninguém nota que foi aberta, né? Assim. Para não permitir isso, foi proibido de usar grupos de selos, múltiplos de selos, né? Só um. Isso é uma carta do último dia da inflação da Alemanha, do 30 de novembro de 1923. Então, é importante, mesmo na área de cartas de valores, pois a partir do dia seguinte, do 1º de dezembro, terminou essa época e o registrado não foi mais obrigatório, não foi mais a pagar. Né? Então, é o último dia de uma época e o funcionário do correio, o que fez? Era uma carta de alto valor, de valor de 25, isso não bilhões, são trilhões, bilhão em alemão são trilhões aqui, trilhões uma trilhão são 1000 bilhões, né? Isso. Então, de 25 trilhões de marcos. Era muito dinheiro, né? Então, o franqueio precisava de um valor de, aqui, 60 e poucos bilhões. 4 vezes 168 igual 540 bilhões. Não. Vamos ver, o total disso, sim. São isso mais isso. São 700 bilhões. Sim? E o funcionário tinha selos de 1 bilhão. Então, precisava de muitos. Fez 42 desses e acabou. Não vale. O papel moeda nessa época foi impresso com a mesma velocidade do selo? Sim. E aqui teve que pagar 540 bilhões em papel moeda, cash. Uhum. Sim, tinha papel de trilhões. Tinha impresso na mesma velocidade do selo? Sim. Mais rápido ainda. Cada dia novos papéis. Isso. Então, ela acabou, não poderia, foi obrigado, foi um bom funcionário alemão, obrigado de não usar unidades. E com um franqueio de 700 bilhões, com selos de 1 bilhão. Né? Começou, acabou, depois de 42 unidades, pensava, vou ficar o resto do dia aqui, só para franquear a letra, e falta espaço. Né? Então, acabou, escreveu 540 bilhões pago em dinheiro, sem franqueio. Isso. E também é a documentação de uma regra e como o absurdo de uma regra, que em geral tem uma boa razão, que o absurdo pode ser na época de inflação, quando você não tem selos de alto valor. Mesma coisa. Uma peça impressionante, mas só no contexto da história postal. Per se, um multiplicado com alguns desses selos têm defeitos. Para um colecionador tradicional, não é interessante. Mas quando você sabe como aquele funcionário começou a cortar tudo, 1, 2, 3
a integridade do selo não era importante para ele mais, né? Que mais temos? Alguns, um exemplo das taxas, então. Como falei, a taxa era a seguinte: letra, depois registrado e depois a taxa do valor, né? Como documentar isso? Qualquer carta dá. Mas aqui você tem um bom exemplo. Isso é para o exterior, para Metz, para a França, da Alemanha para a França. 19 gramas é carta normal, né? Custa 20 marcos. Naquela época, de outubro 1º até novembro 14, 1992. Registrado, 4 marcos. Taxa de valor mínimo para exterior, 5 marcos. Não pode ser mais bonito, né? Qualquer selo paga uma taxa. Ninguém fez isso intencionalmente. É só que, como fazer 29 marcos, o total, com 3 selos. 20 mais 5 mais 4. O modo mais eficaz de fazer 29 marcos. Mas aqui, essa combinação explica exatamente as 3 taxas dessa letra. Valoriza no contexto. Não per se, não é uma boa peça per se. Só nesse contexto tem um valor. Mas aqui eu chamo isso o Shanghai Franking. Quem de você conhece o jogo de dart? É uma coisa... Dart? Ok, tá bom. Então, lá tem uma forma do jogo quando você quer uma combinação e você começa com o triplo, depois do mesmo número você faz um single e depois você faz com o terceiro o duplo, né? Isso se chama Shanghai naquele jogo. Então eu chamo isso o Shanghai Franking. Pois tem o triplo, que é a carta doméstica. Tem o single, mais 40 marcos, que é a taxa mínima de valor, e tem o duplo, 80 marcos, que é a taxa registrada, né? Mesmo uma combinação de cada um selo, uma combinação de selo, paga uma taxa, e é mais importante porque isso é uma peça do dia, exatamente do dia quando a emissão desse selo foi anunciado, né? É o primeiro dia, então. Isso é a mesma coisa. Aqui, último exemplo disso. Como é a mudança das taxas? O que quero documentar na minha coleção é que, de um período para outro, o franqueio das cartas mudou, a taxa registrada mudou, mas a taxa de valor ficou estável. Então, aqui tenho uma carta, um envelope, do último dia de um período, do julho 31, 1923. Taxa, temos o franqueio, 300 marcos, franqueio de um envelope normal, doméstico. Registrada, 300 marcos. Taxa de valor, 1%
500 mil marcos são 5 mil marcos. Mais uma vez, cada selo paga uma taxa e a segunda, que fica junto na mesma página, na coleção, é do período seguinte. 1000 marcos pelo envelope normal, 1000 marcos para registrado, subiu de 300 a 1000 cada e mais 1% de 2 milhões, 4 vezes de 5 mil. Mesmo selo, certo? E essa combinação faz o valor dessas 2 peças. Uma peça só não vale muito. Essa combinação valoriza porque documenta o princípio que aumentam os preços do porte, mas não do valor, certo? Mas é uma coincidência. É uma coincidência. É uma coincidência, sim. Você deve buscar isso, você deve buscar, deixa eu ver, 100 caixas de envelopes de comerciantes para encontrar par desses dois. Né? É coincidência, mas assim se documenta. Valoriza as peças filatélicas no contexto da história postal. E aqui não só uma peça, mas num par. Outra coisa, última dessa apresentação, é como documentar o câmbio do franqueio. O mais dramático na inflação alemã e na Alemanha em geral era o aumento do franqueio no agosto 23 até agosto 24. Tudo 20 vezes mais. O que passou? No início de agosto, o ministro do Correio resignou porque ele não foi capaz de aumentar os preços. Sempre se precisava de uma comissão política, uma comissão do parlamento. Né? Esses políticos não queriam aumentar os preços. Lógico que os políticos não querem. Né? Não é uma coisa popular para ser reeleito. Né? Ele foi que aumentou os preços, né? Não são reeleitos. Então, eles sempre aumentaram os preços menos do que se precisava. Menos e menos e menos e menos. Assim, o porto ficou muito barato, né? Muito legal para as pessoas, mas o Correio não poderia mais pagar os salários para os funcionários. Né? Então, resignou o ministro e então se cambiou a lei que o novo ministro pode decidir, sem perguntar aos parlamentares, aumento dos preços. Então, o que fez o novo ministro no primeiro dia de ser ministro? Aumentamos por 20 vezes. Antes foi duplicamos e assim, né? E o que fazer? Então, aqui você tem uma peça do último dia, 23 de agosto. Peça normal para €1. Um postão normal, 400 marcos, não vale nada. Mas 23 de agosto já é o último dia. Dia seguinte, 24, um lado, outro. 20 selos da mesma espécie. Sim? Assim se pode, visualmente, pode documentar o aumento. É igual com a coleção de matemática, como você falou, né? O valor documentário é muito alto. Mas tem outros modos. Pode ser esse dia 23, mesma peça, aqui 24, 20 vezes mais, com um novo tipo de selo, porque
isso não invertido, não. Mas era o primeiro dia de sobretaxa. Isso. Porque o Correio não estava capaz de emitir selos. O ministro decide, daqui a 3 dias, aumentamos tudo por 20 vezes. Como imprimir selos? Não foi possível. Então, só sobretaxa, para não ser obrigado a usar esses 20 selos. Né? Então, mas uma terceira vez de usar que poderia pagar num dia, no último dia, no 23 de agosto, com 4.000 marcos, e que poderia pagar no dia seguinte, com o mesmo selo. Né? No dia antes do aumento, era uma carta registrada para Estados Unidos, 4.000 marcos. Muito dinheiro. No dia seguinte, uma carta imprimida, mas o porto mais baixo que existia. Mesmo postal só dentro da cidade. Postal local ou uma carta com coisas imprimidas. Né? Essa diferença de dia de porto muito alto para o mais baixo com o mesmo selo. Né? Esses são exemplos. O que você viu agora são todas coisas baratas. Poucos euros, nada. Mas o valor são valorizados pelo contexto de história postal. Né? E aqui o conhecimento filatélico nessa área ajuda para valorizar peças que se pode encontrar sem pagar, sem comprar nada do leilão ou coisas de valor muito alto. Tá bom. A inflação na Hungria, nessa época, foi maior ainda do que aqui. Esse foi um aumento. Sim, esse foi um aumento necessário. Não foi pela inflação, mas foi pelas faltas acumuladas pelos parlamentários. Sim? Por isso foi necessário de aumentar. Mas os efeitos eram grandes, lógico. Tá bom. Algumas perguntas ou comentários disso? Existe, eu já ouvi falar, no período da inflação alemã, no período da inflação alemã, existe um certo desconto no julgamento das peças. Por exemplo, a carta ela tem um porte naquela data, mas se admite, às vezes, não sei se é 5 ou 10% para mais ou para menos naquele período, devido aos aumentos sucessivos, ou não? Ela tem que bater exatamente com o porte da data. Não, eu já ouvi falar, porque o Shen, inclusive o William Shen, tem uma coleção de inflação, que era do Sérgio também. Não existia, não. Exatamente. Falamos da Alemanha. E os suíços eram mais rígidos ainda. Eles controlavam, nesses 2 anos, eles controlavam por manualmente, todo o correio que chegou na fronteira alemã-suíça, como era correto. Quando o porto estava curto por 1% só, eles cobraram o mínimo da UPU, da taxa UPU, de 30 centavos. 30 centavos era na Alemanha, 30 centavos internacionais. Era muito dinheiro. Por isso, você poderia mandar dentro da Alemanha mais que 100 letras. Isso é os suíços cobraram quando faltou 1% do porto. Né? Uma loucura, mas eles queriam, os suíços são muito práticos. Né? Eles pensaram, podemos fazer dinheiro disso,
Porque às vezes as pessoas não têm os selos corretos, né? E quando pagam mais, tudo bem. Quando pagam menos, a nossa oportunidade de fazer dinheiro. Isso é para porte externo, mas e dentro da Alemanha? Dentro da Alemanha, sim, não temos outra época quando se tem tantas letras post-it-due porto a pagar. Sim? Quando faltou alguma coisa... Taxadas? Sim, foram taxadas. Sim, taxadas. Sim, tem muitas. Mas o correio não conseguiu controlar tudo. Lógico. Se encontra, pelo menos nas últimas semanas, se encontra muitos franqueos errados. Né? E essas peças, então, deixam de ter valor no caso da história postal. Sim, mas só com uma explicação exata. Sim? Alemão é complicado. Sim. Tá bom, então, voltamos para a temática. Segundo o programa, temos uma apresentação de material fundamental para a filatelia temática. O que é um material fundamental? Na realidade, difícil dizer, porque usamos qualquer tipo de material postal na coleção temática. Já vimos de manhã nos exemplos, exemplos fantásticos de filatelia tradicional, da história postal, de enterros postais, etc., etc. Sim? Então, deveria selecionar alguma coisa. E o que escolher são os desenhos e são as provas. Porque eles têm um valor específico na filatelia temática? É porque trabalhamos muito com selos, mesmo com selos modernos. Precisamos disso, mas um selo moderno se encontra, em geral, com facilidade. Não é tão difícil de encontrar. E uma coleção só de selos modernos não tem um valor filatélico muito alto. Então, tem muitos filatelistas temáticos que tentam conseguir provas ou desenhos para aumentar a rareza, para aumentar a variedade filatélica, para aumentar o valor da coleção. Por isso, encontramos muito desse tipo de material em coleções temáticas. História postal praticamente não tem provas, desenhos, podem entrar em casos excepcionais, mas em geral é uma coisa da filatelia tradicional. Na filatelia tradicional você raramente encontra desenhos e provas de selos dos últimos 20 anos, porque tem poucos filatelistas tradicionais que fazem coleção dessas épocas contemporâneas. E nós encontramos essas coisas em geral são caros. Uma prova, um desenho original em geral é uma peça única. E provas são poucas às vezes, mas às vezes são muitas. Então, antes de gastar o dinheiro, é melhor de estudar um pouco o que é realmente raro e que realmente, na realidade, tem importância. Porque não tudo que se oferece como prova tem uma importância filatélica. Importância filatélica tem peças que foram necessárias nos passos da preparação de uma emissão de selos. E quando se fez outras provas que não serviu para ninguém, só para filatelistas, eles não têm importância. Então, vamos ver que tipo de desenhos e provas existem e quais deles têm uma importância filatélica. E agora, isso é um desenho final.
de selo moderno. Mas eu desenho grande, quadro seis vezes o tamanho do selo atual. É grande, uma peça única, dessa peça os selos foram produzidos, os pratos para os selos foram produzidos. Então, como você nota que aqui tem algumas linhas que não passam perfeitamente, e isso em preto foi produzido independentemente das cores. Isso é pelas máquinas que produzem os selos. Tem uma máquina que produz os cores e tem outra que produz o texto em branco, em preto agora. Certo? E então nos desenhos você encontra muitas vezes que tem uma folha plástica acima da parte das cores para o que se pode controlar como isso vai ser o selo, mas para produzir o selo em duas etapas diferentes. Antes de fazer o desenho final, o artista faz várias etapas, faz várias propostas, tenta isso, outra coisa. Sim? E aqui você pode ver uma peça que é mais pequena, não tão grande como o desenho final, da proposta. Como o artista pensa que o selo pode ser. Eu já estava nessa vila, na ilha de Samoa. Lá é o Rainmaker Mountain, é uma montanha com muita chuva, onde se acumula toda a chuva, porque isso é interessante. Mas, isso é o desenho final, assim foi a proposta, foi aceitada, e então foi desenvolvido com mais detalhado, tudo isso, desenho final. Isso também é desenho preliminário. Fica bonito, né? Ou não? É uma peça filatélica ou é uma peça não filatélica? Qualquer criança faz essa coisa no colégio, né? Difícil de ser. Mas a realidade é que o selo foi emitido assim. Só contexto acima disso e nada mudou. Isso. Muito preliminado, né? Primeiro fazer alguma coisa sem cores, sem nada. Tem importância filatélica isso? É uma coisa artística, produto artístico, sim, mas é antes da produção do selo. Temos que determinar como isso tem importância ou tem importância não. Aqui mesmo, isso é no tamanho atual dos selos propostos, de mão, tudo de mão. Aqui é aqui no mesmo cartão preto é a lista dos selos que foram preparados. É a ideia preliminar de emitir uma série de selos de esporte para Burundi no ano 74 para os Olímpicos de Tóquio. Às vezes, o artista manda o desenho, mas
como é a empresa que imprima os selos, qual é o impressor? A impressora reclama e diz, não, temos que mudar isso não funciona no tamanho de selo, isso são cores que não conseguimos, etc, etc. Então, é muito comum que se tem submitted competition artwork, que se tem desenho que foi mandado por artista e depois tem final, que é um pouco diferente disso. Qual é a importância filatélica que tem isso quando existe outro que foi finalmente usado? Ou aqui é a coisa que foi desenho, uma ideia do artista que foi apresentado a comitê que escolhe os desenhos e não foi aceitado. Por quê? Mesma coisa aconteceu em vários países, que os correios não queriam crianças que sofrem de fome nos selos do próprio país. Eles pensaram, não é uma propaganda para o correio, né? E, por isso, o selo tem esses dois elementos aqui, mesmo todo esse deserto aqui, é o deserto, é o país, é o árvore sem verde, mas sem criança, a mudança. Nesse caso, o desenho inicial é muito interessante na combinação com o selo emitido, pois esse selo mostra alguma coisa que não chega nos selos, que as pessoas ficam com vergonha por essa coisa. Aqui temos desenho para captar se diz baleias? Para caça. É caça de baleias. Certo? Isso é early development, é preliminar. O que passou para o selo? Vamos ver. Isso é o final. Você nota a diferença? No desenho? Aqui tem mais uma. Como é a palavra dessa coisa? Harpão. Tem mais uma harpão. E a senhora que fez a coleção de baleias, que tinha isso, ela bem notou de qual nave isso é, pois foi uma inovação técnica na casa de baleias de ter uma nave com duas apoios. Né? Esse pode, com esse preliminário, com esse desenho preliminário, se pode mostrar tematicamente essa inovação técnica na casa de baleias. Aqui é o selo, né? Esse é o definitivo, preliminário, com uma pão, aqui com dois, como no selo. Isso é uma peça filatélica? É o desenho final junto com o texto. Isso foi produzido em 2 etapas, junto com o texto de Marrocos que saiu no selo. Aqui mesmo. Ainda falta tudo do texto, mas isso é um final. Aqui é o plástico com as peças pretas que foram produzidas numa etapa diferente. Agora vamos às provas. Depois do desenho. Essa é uma prova, die-proof e engravado.
para os selos engravados, não existem desenhos finais, porque o final era já engravado. Né? Isso é cancelado, mas foi emitido de um modo bem parecido. Aqui também você pode observar o primeiro passo de engravar e o terceiro passo. Hoje de manhã tínhamos um exemplo da coleção matemática que tinha tudo, do primeiro até o último, como um estudo filatélico, que é ótimo. Eu aqui só tenho duas etapas de engravar. Mesmo para as provas dos selos mais clássicos. Essas eram provas para os selos de um estado alemão, de Holstein, não tenho outro, existem também para os clássicos. Né? Tem uma importância alta na filatelia geral. Aqui tem provas de um modo combinado de produção. O engravado foi feito. Gravado? Sem N. Gravado. Tá bom. O gravado era produzido numa máquina e tudo o resto numa outra máquina. E os invertidos que existem chegam desse processo duplo. Então é interessante, quando você tem essa variedade, demonstrá-la junto com uma prova. Porque aqui você pode demonstrar como era o processo da produção que saiu nesses erros muito interessantes. Essa é uma prova, Die-Proef Sepia, é uma prova da França que saiu em poucos exemplares, só 3 a 5 foram produzidos, não para filatelistas, mas só para aprovar o desenho, e por isso eles eram produzidos num cor sepia, cor especial, que foi obrigatório para a prova final do desenho. Existia de 1956 até 64, só por 8 anos. Essas furações de baixo indicam também bastante sobre a origem da prova? Essas marcas? Essas sim. Aquelas 3 furações de baixo? Essas 3 aqui. Este cartão, em geral, só foi usado naquela época, este cartão só foi usado pelas provas sepia. Não pelas outras provas para filatelistas, etc. Aqui, ainda no anterior, esse, por exemplo, ele é bem mais raro que aqueles dos filatelistas, e tem um que é prova de artista, né? sim, a prova de artista. Então, mas nesse caso, por exemplo, você falou, poderia se optar por pôr todos eles como misturas. Certo. E a segunda pergunta é, isso aqui você teria que indicar o grau de caridade ou isso está subjacente? Sim. Uma coisa é a importância no processo, que é mais alto, é rara, sim. Se pode indicar, quando você tem uma peça assim, pode indicar a rareza, porque se sabe que só 3 a 5 em geral eram produzidos. Não se sabe exatamente para qualquer selo individual, mas em geral, desse tipo de prova, só 3 a 5 cópias eram tiradas do gravado. Ainda também, já que aproveitei, eu vi que, em geral, você tem espécimes, você tem provas, você tem ensaios adotados e não.
Agora, isso também, como na filatelia tradicional, você dá a importância dos países que estão, por exemplo, Burundi, Inglaterra, você tem, evidentemente, um grau diferente na filatelia tradicional. Isso também é julgado diferentemente do ponto de vista temático? Sim, Não, eu vou falar disso daqui a 5 minutos. Sim? Estou adiantando. Tá. Mas lógico que é um bom aspecto. Mas primeiro vamos à demonstração, o que existe. Da razão de fazer, isso é a mesma coisa, só com uma técnica mais moderna, mais elevada por computador, não por gravado de mão. É por computador, mas mesma coisa é a prova Chromalin. Chromalin é esse tipo de cartão que é que mexe elementos plásticos com elementos de papel para fazer um tipo de cartão muito brilhante que mostra as cores melhor do que o papel depois faz. Então, para controlar das cores, o Chromalin é muito bom. Aqui você indica o Pantone, a cor disso, as outras cores, para controlar que tudo está certo. Isso existe de Tonga em uma variedade que nos permite de comprar alguma peça de Tonga para qualquer tema. Né? Mas todos os Chromalins não são, esses Chromalins são meio raros, só existem para todos os selos de uns 10, 15 anos de Tonga. Né? Mas para cada só existem 3, 4, 5 peças. Então não são tão comuns. Eles foram produzidos em grupos. É um comerciante que poderia vender todo o arquivo de Tonga, cortou para os nossos colecionadores, né? E para fazer mais dinheiro nisso. Aqui também para 3 selos que foram produzidos numa unidade. Isso é interessante porque mostra o modo de fazer. Na realidade, as provas eram tiradas diretamente do desenho. O desenho atual fosse mais grande, fosse maior, mas aqui já tem um erro na produção. Aqui ainda tem a indicação do artista na prova, que foi parte do desenho original. E o que falta aqui é o overlay e o texto de Tonga. E esse tipo de prova só existe de uma série de Tonga, pois foi um erro na produção. Também tem provas para carnetes, se diz? Caderneta. Para cadernetas, eles também precisam de uma prova. Isso é difícil encontrar, em geral, em filatelia, provas para cadernetas. Próximo passo, depois de controlar o desenho, é controlar e escolher as cores. Temos várias provas de cor. Aqui tem duas propostas de um selo. Aqui temos mais duas de França, dos anos 50. Aqui você tem a indicação da cor. A indicação da cor é o número da cor. E quando você encontra isso, sabe que é uma prova de cor. É o cor número 15 com o subcor
a variedade do cor número 7. Isso eram as máquinas tradicionais do governo francês, que só permitiu de fazer provas de cores num cor só, não em combinações. Quando o Correio francês queria produzir selos em várias cores, obrigada, em várias cores, eles necessitaram de novas máquinas. E essas máquinas permitiram fazer provas em combinações, várias combinações de cor. Nos primeiros anos, eles não sabiam bem como tratar isso, depois o regulamento era mais fácil. Nos primeiros anos, eles fizeram várias combinações só na mesma máquina, que permitiu 25 selos com combinações diferentes. Aqui, depois, temos o mesmo sistema, uma prova de cor, e aqui se poderia controlar a intensidade da cor e poderia mudar isso se necessário. Depois, cartas de apresentação. Se precisa de algumas para aprovar o selo. Mas essas são poucas. A maioria fica nos arquivos ou é para os membros da comissão que escolhem os selos. Assim. Também tem provas da folha, né, da folha inteira, para controlar como toda a folha é correta. Eles ficam sem dentalada. Isso quando são quando são produzidos em duas etapas, você encontra uma prova da primeira etapa, aqui é uma da primeira e segunda etapa. Vamos fazer um pouco mais rápido. Aqui você pode ver como é, tem as folhas inteiras, como se vai produzir mais tarde, né? Mas isso é uma prova. Isso não é prova. Isso é, mas aqui, para os selos de Tonga e Niuafo'ou, que é uma ilha que faz parte da Tonga, esse progressivo só é para filatelistas. Isso não foi preciso para fazer, né? Aqui você tem os selos emitidos, o progressivo é só para filatelistas, não faz parte da prova. Tudo bem. Specimen. Essas são as provas de artista, que na realidade não são provas. Na realidade, essas provas de artistas são... Uma questão a respeito dessas provas que você estava mostrando. Existem países que têm emissões muito acima do uso postal pelos cidadãos daquele país, né? São Marino, Tonga, essas coisas todas. Como é avaliado do ponto de vista do jurado de temática essas provas também feitas em quantidades feitas desses selos que foram para uso comercial, não para uso postal, vamos dizer assim? Sim. Tem uma pergunta que fazemos com provas. Que consideração vocês têm na hora de pontuar quando são apresentadas provas Sim. de emissões entre parênteses Sim. piratas ou abusivas? Você pega Tonga, por exemplo. Isso é a resposta. Quantos habitantes tem Tonga? Quantos selos foram emitidos por Tonga, por exemplo? Sim. Isso é a resposta disso. Temos
a avaliação disso na filatelia, não só na discussão dos jurados, né? Mas no mundo da filatelia fazemos uma distinção de vários níveis de importância geral de provas. Tem um nível mais alto, que são as provas e desenhos para os selos mais clássicos. Quando você encontra alguma coisa dessa mãe para um selo clássico brasileiro, vai ser uma das peças mais interessantes da filatelia brasileira. Isso é o world status, é o nível mais alto. Raramente se encontra essa peça numa coleção temática, pois a maioria grande fica nas coleções grandes, clássicas da filatelia clássica. E mesmo na parte da filatelia tradicional, são umas das peças mais caras nos leilões. Isso é. A outra é de alta importância. Alta importância são os desenhos finais aceitados, não? São selos que foram preparados, completamente preparados, para não emitidos para qualquer razão, né? Que mesmo que ficam nos catálogos e, em geral, são muito caros mesmo, porque só tem poucos exemplares disso. Então, unissued stamps, não emitidos, e são provas, die proofs, são provas para controlar o processo do desenho, para o processo da preparação do selo. Essas são as peças de alta importância no mundo de filatelia. Tem um terceiro nível, que tem importância, mas é moderado, já é menos importante, que são desenhos não aceitados, que são provas de cor ou provas para a folha inteira, mas do processo de produção. São cartas de apresentação, do que existem várias, cartas com uma prova ou com um selo para aprovar. Então, tem um quarto nível. Esse nível já não serve muito para coleções. Se pode, pelo menos não para a avaliação de uma coleção, que são desenhos preliminares, que são coisas para apresentação, como artist die proofs, que você perguntou. Isso é a prova artista, mas o termo, a palavra a prova, chega dos artistas, não dos desenhos de selos. Sim? E, em geral, na parte artística, o artista tem o direito ao número certo de duplicados de um desenho. Sim? E os artistas franceses pensaram no governo, lá ou no Correio, pensaram como artista, não como filatelistas. Eles diziam, temos o direito a algumas cópias. E fizeram 18 cópias de qualquer selo, 9 para eles e 9 para o Correio francês. Então, algum dia, um deles pensou, quando temos o direito a 9 desses 18, é por cor, não é? Sim, deve ser por cor. Então produzimos em várias cores. Né? Quando produzimos isso em 3 cores, damos 27 ao Correio, 27 para nós. Que prático, podemos vender por mais dinheiro, então podemos vender 27. Por isso você encontra essas provas artistas, pode encontrar em várias cores, né?
para multiplicar o número que foi permitido. Isso não foi preciso no processo da produção de selos, então a importância disso, onde estamos aqui, presentation, aqui, não, a importância não é tão alta, só preciso 2 minutos, obrigado. É bem menos que nas provas veras. Provas de cor são para filatelistas. Isso, separação de cor moderna. E o que tem nada de importância são desenhos preliminares para selos que não existem. Todo mundo pode fazer, né? Os selos cintilados dos países franceses, specimen stems, material arquivo. Onde se encaixam as provas de Tonga? Isso. Provas de Tonga. Temos mais? Sim, onde que encaixa? Onde encaixa? Sim. Tem, isso. Tem provas de Tonga aqui. Tem provas de Tonga aqui. A pergunta do Sim. Guilherme era exatamente porque Tonga é um país muito pequeno que fez selos, parece que é para exploração da vida. Isso. Então não devia estar lá em cima, devia estar aqui embaixo. Apesar dessa lista, que é uma lista geral, precisamos mais de uma forma de distinguir vários países. Sim? Que passou com países como Tonga? Tonga emitiu selos e, em geral, um grande número de selos de Tonga serve de algum tema do país. Sim? Então, é bom, não foi demais, só que são ilhas pequenas, né? E o arquivo foi vendido depois. Por isso, esse material está no mercado. Todo mundo pode comprar. Não devia estar na parte de baixo? Não por isso, não automaticamente. Por quê? O que vale principalmente é a posição no processo de um selo. Isso é a coisa principal. Isso não influencia o preço. Lógico que o preço é mais baixo quando tem mais material, né? Mas a importância geral na filatelia não depende disso no primeiro passo. No segundo, depende sim, porque quando você tem muito material no mercado, e isso não foi produzido para filatelistas, que é importante saber. O material de Tonga foi produzido para o arquivo, não para filatelistas. Só que nós temos esse material, pois foi vendido, né? Mas, mesmo aqui, essa é de Nova Guiné, é a mesma coisa como de Tonga, que é mais importante, isso ou isso? Fácil, né? O mais tradicional é o mais importante. Então, precisamos de mais uma segunda distinção, é dizer, mesmo quando no processo da produção, essas duas são equivalentes, sim? E o número dessas que existem é igual. A importância disso é bem mais, lógico. Tudo bem. Então, assim, posso concluir aqui para termos discussão e tudo isso, tá? Tá bom, muito obrigado.